bem, gravando. Cadê que eu quero mostrar? Então aqui está. Opa, meu meio. Ó, hoje termina o bimestre. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver que atividade que termina esse final de semana. Deixa eu ver, aceleração de movimento. Deixa eu ver, movimento uniforme. Gráficos de movimento uniforme. Para que dia que eu coloquei isso aqui? Dia 30. Certo? Então, essa é a última atividade do primeiro bimestre. Gráficos do movimento uniforme. Termina dia 30, que é domingo, às 11h59. Aí, na segunda-feira, eu vou pegar a nota e vou jogar a nota pro swap. Vou fechar o bimestre. A matéria de hoje, olha só. Então, quer dizer que a matéria de hoje vai até aqui, primeiro bimestre vai até aqui, gráficos de movimento uniforme, você tem até domingo para fazer, que na segunda-feira eu jogo a nota para o swap. Movimento uniformemente variado, que é a matéria de hoje, já vai para o segundo bimestre, certo? O que vai acontecer semana que vem? Semana que vem eu vou reabrir todas as atividades como forma de recuperação. Só que aí eu vou colocar de uma forma diferente. Eu vou colocar assim, não vai ser chances ilimitadas. Eu acho que eu vou colocar umas duas tentativas só e como média. Você fazer como média. Eu vou pensar ainda do jeito que eu vou fazer, mas para não ficar igualzinho já está aqui. Ou eu monto uma provinha, eu acho que vou montar uma provinha. Em vez de reabrir, eu vou montar... Eu não sei, eu vou pensar alguma coisa, mas semana que vem eu solto alguma coisa para recuperação. Para quem quer essa recuperação? Quem tirou menos que 6. Então, se você ficou com alguma atividade para trás e ficou com menos de 6, aí você faz uma recuperação. Se não, toca a vida para frente e vamos fazer a matéria do segundo bimestre. Aqui no segundo bimestre, então hoje a gente começa a matéria do segundo bimestre. Movimento uniformemente variado. Aí eu coloquei aqui para vocês, lá no CAN, nono ano, equação de segundo grau. Certo? Equação de segundo grau, Bhaskara, para você fazer uma revisão. Certo? Aqui tem a teoria do movimento uniformemente variado, que vai usar a equação de segundo grau, e depois os exercícios. Certo? Aí agora vamos gravar a teoria. Bom, para gravar a teoria, vamos fazer uma breve revisão. A gente viu o movimento uniforme, que é esse aqui, ó. Esse veículo, ó, com o passar do tempo, 20, 40, 60 segundos, ele mantém a mesma velocidade. 20, 20, 20, 20. Então, quando o veículo tem a mesma velocidade sempre, a gente chama isso de movimento uniforme, certo? Então, a característica do movimento uniforme é que a velocidade não muda. A velocidade é constante. Vou abreviar aqui que eu estou com preguiça. Qual que é a consequência disso? A consequência é que a aceleração é zero, porque a aceleração é quem faz a velocidade mudar. Se a velocidade não muda, a aceleração é zero. E o espaço é o seu sorvete, que é uma equação do primeiro grau. O expoente do tempo é 1. Equação do primeiro grau. Por isso que na aula passada eu dei uma revisão lá no CAN, na matemática, de equação do primeiro grau. Expoente 1. O gráfico disso aqui é uma reta inclinada. Agora vamos para o movimento uniformemente variado. Se ele é uniformemente variado, quer dizer que agora a velocidade varia. Se ela varia, eu preciso de uma formulinha para calcular ela. Certo? V igual a V0 mais AT. Você vai memorizar ela falando assim, ó, vovoat. O que é o vovoat? O vovoat é uma equação para calcular a velocidade, já que no movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Aqui no movimento uniforme eu não precisava dela, porque a velocidade era constante.
você poderia calcular lá V igual a ΔS por ΔT, que é uma formulinha lá do começo, e aí ele vai manter essa velocidade. Aqui não. Aqui ele vai começar com uma velocidade e por causa da aceleração, essa velocidade vai mudar. Então, o V é a velocidade final, V0, velocidade inicial, aceleração e tempo. Bom, se a velocidade varia, quer dizer que agora a aceleração não é zero. Mas eu tenho uma informação importante a respeito da aceleração. Já que o movimento é uniformemente, significa que a aceleração existe, porém ela é constante. Vou abreviar aqui que eu estou com preguiça. É uma aceleração constante. Ou seja, não é uma pessoa que pisa o acelerador e solta, e pisa de novo, e solta, e pisa mais forte, e pisa mais forte. Não. A pessoa vai pisar o acelerador um tanto e vai manter aquele tanto. Se você olhar para o velocímetro no movimento uniforme, o velocímetro está parado, apontando para o mesmo valor sempre. Se você olhar para o velocímetro no movimento uniformemente variado, o velocímetro está se mexendo. Só que ele se mexe sempre do mesmo jeito. O velocímetro não dá um pulo, depois vai devagarzinho, depois dá um pulo. Não, ele vai se mexer sempre do mesmo jeito. Isso significa aceleração constante. Vamos ver no desenho? Olha só. No desenho, ó, você vai perceber o seguinte. A velocidade desse carrinho é 30. Aí ela passou para 40 em 2 segundos. Aí ela passou para 10 em mais 2 segundos. 40 não, nossa, eu li errado. Ó, de novo. Tempo 0, velocidade 30. Em 2 segundos ela caiu para 20. Em mais 2 segundos ela caiu para 10. Em mais 2 segundos ela caiu para 0. Opa, peraí. Você percebeu o padrão? Tem um padrão aqui, ó. A cada 2 segundos a velocidade cai 10. Cai 10, cai 10. Se a velocidade está caindo sempre o mesmo tanto, significa que é movimento uniformemente variado. A aceleração é constante, certo? Então, isso que significa movimento uniformemente variado. A velocidade, ela muda, mas ela muda num padrãozinho, seguindo sempre o mesmo padrão. Ou ela cai de 10 em 10, ou ela aumenta de 20 em 20, ou ela aumenta de 3 em 3, mas sempre no mesmo padrão. O que vai complicar? Porque até aqui, ó, eu tenho essa fórmula, Vovoat, o expoente do tempo é 1, equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada, tranquilo. O problema vai estar aqui, ó. Agora, no movimento uniformemente variado, nessa matéria nova, a posição é calculada com essa formulona aqui, ó. Olha isso. SS0, V0 vezes T, aceleração vezes T ao quadrado sobre 2. Como aqui no movimento uniforme era seu sorvete, agora vai ser o seu sorvetão, para você memorizar. Posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Por que eu mandei uma revisão de que mesmo? De equação de segundo grau? Porque o sorvetão é uma equação de segundo grau. Então eu preciso relembrar o cálculo de raízes, eu preciso relembrar o gráfico de parábola, e assim vai. Mas calma que a gente vai vendo devagarzinho isso aí. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli é o seguinte, gente. Eu não vou fazer essa dedução agora, mas se eu juntar essa fórmula com essa, eu consigo cair numa outra equação, que é chamada de equação de Torricelli. Ela vai ficar assim, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Qual que é a vantagem dessa forma? Você percebe que em todas as equações que eu tenho aqui, ó, eu tenho a variável tempo. Essa equação de Torricelli, ela vai ser um atalho para a gente, para quando eu não tiver o tempo. Então, se eu tiver um exercício que o tempo não foi dado, então eu vou usar a equação de Torricelli. Para a gente memorizar, vovô e vovó, os dois andam de skate.
Fechou? Quando que usa a equação de Torricelli? Quando não tem tempo. Beleza. Depois eu mostro nos exercícios para vocês. Vamos fazer um exemplo. Um veículo parte do repouso. O que significa isso? Velocidade inicial igual a zero. Em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante. Opa, aceleração constante, movimento uniformemente variável. E aceleração vale 2. Aqui o expoente está em cima. Pode-se dizer que a sua velocidade e a distância percorrida após 3 segundos, opa, tem tempo. Se ele deu o tempo, eu não vou usar a Torricelli. Aqui está um resuminho das equações. Ó. Vovoate, sorvetão e o vovô e a vovó. Eu não vou usar, nesse exercício eu não vou usar essa. Por quê? Porque ele deu o tempo. Você usa a Torricelli quando ele não dá o tempo. Calcule a velocidade. Para calcular a velocidade você vai usar vovoate. V igual a V0 mais AT. Viu? Só substituir. Ó. V0 vale 0, partiu do repouso. Aceleração vale 2 e o tempo vale 3. Substitui e faz a conta. Vamos fazer o outro. Calcule a distância percorrida. Para simplificar, vamos colocar a posição inicial como 0. Ele não falou nada aqui, a gente põe 0. E aí o S final aqui vai ser o X. Eu troquei o S por X. É o X da questão. Velocidade inicial, 0. Então ficou S0, 0. Velocidade inicial, 0. Vezes 3. Mais A T quadrado sobre 2. Então, o x vai dar quanto? 0, 0. Aqui o 2 corta com 2, 3 ao quadrado, 9. Então, enquanto que aqui a velocidade deu 6 metros por segundo, o x vai dar 9 metros. Certo? Esse é um exemplo de aplicação das equações do Moore. E aqui eu vou justificar para vocês por que eu pedi uma revisão, que a gente chama de MATFIS, lá no CAM. Isso aqui que é Bhaskara, ó. Vocês lembram disso aqui? Então você tem uma equação. Cuidado que esse A aqui não é aceleração, não. Estou falando de matemática. Lá na matemática, a equação de segundo grau ela é assim. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Certo? Então, para calcular as raízes da equação, você vai pegar lá, calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois calcular o x, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Bom, como que é isso aqui na física? Aqui na física vai aparecer assim, ó. S é igual a 3 mais 5t mais, sei lá, 7t quadrado. Certo? Toma cuidado que o sorvetão é a equação de segundo grau da matemática, só que ela está escrita ao contrário. Você percebe que o C da equação é o cara que está sozinho. É o 3. Você percebe que o B é quem multiplica a variável com o expoente 1. Aqui a variável t com o expoente 1. Então o B vale 5. Cuidado, hein? E o A não é aceleração, tá? O A é o A lá da matemática. O A é quem multiplica o t ao quadrado, ou quem multiplica o x ao quadrado. Então, o A é o 7, o B é o 5 e o C é o 3. Tá? Toma só cuidado com isso. Como é que a gente vai calcular as raízes dessa equação? Você vai trocar aqui, ó. No lugar do B, eu vou colocar 5 ao quadrado, menos 4 vezes 7 vezes 3. Menos B, então é menos 5 mais ou menos raiz do delta que deu aqui. Sobre 2A, o A vale 7, então 2 é 7. Ok? Essa é a matéria de hoje. Vou cortar a gravação.